Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos ver o nosso capítulo. Bom, para entender essas questões, nós temos que voltar para a Guerra dos 30 Anos, que ocorreu entre 1618 e 1648. Essa guerra, ela opôs de um lado os países protestantes, como Suécia, Holanda, Dinamarca e os principados da Alemanha, que se revoltaram contra o Fernando II, do Sacro Império Romano Germânico. Era uma guerra entre protestantes e católicos, mas na verdade era uma guerra que envolvia muitos outros interesses, como terra, controle do comércio, hegemonia política e muito mais, né? O Sacro Império Romano Germânico era a posse da grande e poderosa família dinastia dos Habsburgo, né? E a sua derrota fez com que esse Sacro Império fosse enfraquecido, tá? Quando a guerra acabou em 1648, foram assinados 11 tratados e foram reunidos sob o nome de Tratado de Westfália, né? Esse Tratado de Westfália estabelecia que os interesses do Estado estavam acima de religião, né? Então, com isso, praticamente foi, pelo menos no papel, né, assegurada às pessoas a liberdade de praticar a sua religião, né? Mas na prática, infelizmente, até hoje a gente vê intolerância religiosa. E também a ideia de Estado-nação, que cada país deveria ter a sua soberania. E é isso que nos interessa. Essa ideia de soberania, junto com outros pontos de vistas colocados por outros filósofos, deram origem ao que nós conhecemos como absolutismo monárquico, né? O absolutismo monárquico vigorou na Europa entre os séculos XVI e XIX, né? Comecinho do XIX, e significava o poder total nas mãos do rei. Vamos entender quem apoiou isso. Nicolau Maquiavel, dê uma olhadinha aí no Maquiavel, né? Ele escreveu em 1532 sua obra mais conhecida, que é O Príncipe. Ele tem uma outra também que é muito conhecida, que se chama A Arte da Guerra, não confundir com a Arte da Guerra do Sun Tzu, chinês, né? Então, o Maquiavel, ele acreditava que a qualquer custo o rei teria que manter a governabilidade, né? Seria o ideal que ele fosse amado e temido, né? Mas se não fosse possível ser amado e temido, que fosse pelo menos temido, porque as pessoas magoam quem elas amam, né? Não é verdade? Mas elas não magoam aquelas que elas temem, né? Então você teme uma pessoa, você fica quietinho. Você ama aquela pessoa, você pisa na bola, né? Sei bem dessa história. Continuando, então, para ele o rei tinha que ser, ou o príncipe, né? No caso, que ele usa a palavra príncipe porque ele estava na Itália. A Itália era dividida em principados, monarcas que recebiam o título de príncipe. Então, dizia, não importa se para manter a governabilidade o príncipe precisava usar a violência, a mentira, o castigo exemplar, sem problemas. O importante era fortalecer o poder e mantê-lo centralizado. Um outro é o inglês Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes, ele vai defender que o homem é o lobo do homem, ou seja, quem faz mais mal para o homem é o homem mesmo, e defende essa teoria no seu livro O Leviatã. Dê uma olhada aí nessa imagem, né? Essa imagem representa o quê? Que o rei é o responsável por toda a nação. O Leviatã, ele é um monstro bíblico em que um grande peixe, um peixe gigante, era formado por milhões de peixinhos. Então, essa capa aí do Hobbes quer dizer que o rei domina tudo, a política, a guerra, o conhecimento, e o corpo dele é formado pelo povo, ou seja, um cara que representa o povo. O Hobbes também era contratualista, ele acreditava que tinha que haver um contrato social entre sociedade e governo, né? Ou seja, as pessoas se submeteriam às regras, né? Cumpririam as regras, em troca teriam segurança, tá? Então elas acreditavam realmente nisso.
E o Hobbes defendia: o rei tem que ser duro, tem que ser rígido, tem que praticar a violência se for preciso, né? A gente vê que as pessoas abrem mão da liberdade em troca de segurança. É mais ou menos um pensamento de gente que hoje fala que a gente precisaria de uma ditadura para ter ordem, né? É um pensamento que tem aí já quase 500 anos, para vocês verem como é o atraso disso. Muito bem. Existia também o pensador, não é citado no livro, mas eu vou dizer aqui, o Jacques Bossuet, que é da política segundo as escrituras sagradas. Ele defende que o rei é sagrado porque é escolhido por Deus. Tanto que os reis são ungidos na igreja, na verdade, quando eles vão assumir o trono, ser coroados. Então, se o rei ele é escolhido por Deus, as pessoas não têm que tirar o rei, não podem tocar no rei, o rei é sagrado. Muito bem, mercantilismo. O mercantilismo era a política econômica do absolutismo monárquico. O mercantilismo ele era um capitalismo comercial, também chamado de pré-capitalismo. Ele se baseia no acúmulo de ouro e prata através da balança comercial favorável. O que é isso? Um país europeu é a metrópole, um outro país em outro lugar do mundo, na América ou na África, por exemplo, é a colônia. A colônia, por meio do monopólio, absolutismo não tem liberdade. Por meio do monopólio, ela só pode comprar da metrópole, por isso compra pelo preço mais alto possível, e só pode vender para a metrópole, por isso só vende pelo preço que a metrópole aceita pagar, geralmente o mais baixo possível. Resultado, os metais preciosos vão se acumulando na metrópole, no sistema de balança comercial favorável. Durante o mercantilismo era considerado poderoso um país que tivesse muito ouro e prata no estoque. A quantidade de ouro e prata no estoque que um país tivesse representava a sua força. Por isso que os países europeus, primeiramente Portugal, depois Espanha, depois França, Inglaterra, se lançaram ao mar para as descobertas, para o comércio, para conseguir essa balança comercial favorável, ter o seu estoque ouro e prata e se tornar mais poderoso do que os outros. Muito bem. Absolutismo na França. Quem arquitetou o absolutismo na França foi o primeiro-ministro Cardeal Richelieu. Ele é citado na obra dos Três Mosqueteiros, Dê uma olhada aí no Richelieu, cachorrinho dos Três Mosqueteiros, que eu assistia quando eu era criança, Bonitinho, mas lá no desenho já era terrível. Ele combateu os protestantes, Ele criou funcionários para cobrar impostos e consolidou a monarquia absolutista. E aí o rei Luís XIV, conhecido como Rei Sol, porque o Sol está no centro do universo e tudo gira ao redor dele. Então o Luís XIV, que foi o exemplo mais definido de absolutismo monárquico, era chamado de Rei Sol. Depois teve a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi um conflito entre os ingleses e os franceses por territórios na região de Flandres, no norte da França. Nobres ingleses reclamavam aquelas terras, e essa guerra durou 116 anos. Pois ela teve alguns intervalos, alguns hiatos, um tempo de trégua, mas no geral foi um conflito de mais de um século, vencido pelos franceses. Foi nessa guerra que surgiu a figura da Joana d'Arc. A Joana d'Arc, ela era uma jovem camponesa que dizia que tinha visões divinas e que Deus a mandou lutar na guerra. Então ela vestiu a armadura de soldados e, mesmo sendo uma adolescente, ela foi para a guerra. Os ingleses deram um jeito de prender a Joana d'Arc. Ela foi acusada de bruxaria, foi acusada de usar roupas de homem e cabelo de homem, já que para ir para a guerra ela vestiu a armadura e cortou o cabelo curtinho, e ela foi queimada viva na fogueira. 400 anos depois, a Igreja Católica revisitou o processo da Joana d'Arc e ela foi santificada. Hoje ela é a Santa Joana d'Arc.
né? Aqui está uma imagem dela, uma imagem que eu sempre tive na minha casa. E a Joana d'Arc, ela é católica, mas também ela é reverenciada na Umbanda como uma santa da linha de Ogum, né, do santo guerreiro. Continuando, a sociedade francesa no Antigo Regime ela ficou estruturada assim. No topo da sociedade, o clero, né, são os altos sacerdotes da Igreja Católica, papas, essa turminha de cardeais, bispos, abades, eles controlavam a sociedade, tá? Porque a Igreja Católica era a grande força que vinha assim desde a Idade Média, tá? Desde a Idade Média, a Igreja Católica mandava. Segundo estado, aí vem a nobreza, né? O rei, os príncipes, condes, barões, obviamente ligados ao primeiro estado. Por quê? Porque os sacerdotes vinham da nobreza, né? Os altos sacerdotes, porque teoricamente os sacerdotes católicos não têm filhos, então os membros do primeiro estado vinham do segundo estado, então eram classes cooperativas, né? A classe do segundo estado era codominante na sociedade, né? E também existia a tal chamada nobreza togada, que eram burgueses muito, muito ricos que compravam títulos de nobreza, né? A nobreza interessada em ter mais dinheiro e os burgueses interessados em ter algum poder. Então esses burgueses compravam títulos de nobreza, mas tinha que ser burguês muito rico mesmo, porque a maioria pertencia ao terceiro estado, né? O terceiro estado era uma classe muito heterogênea. No terceiro estado tinham burgueses ricos, burgueses medianos, burgueses que viviam para si mesmos, como sapateiros, como artesãos, como alfaiates, né? Tinham também os sans-culottes, que eram os trabalhadores, receberam esse nome porque eles não usavam culotte. Culotte é aquela calça apertadinha que os nobres e os burgueses ricos usavam para cavalgar, né? Os sans-culottes eram trabalhadores que não tinham dinheiro para ter cavalo, então eles não usavam culotte. E esse grupo heterogêneo formava o terceiro estado. O terceiro estado só tinha deveres, não tinha direitos. A burguesia cresceu muito com esse período absolutista, ali na Idade Moderna. Cresceu muito por quê? Porque era um sistema baseado no comércio, só que a burguesia tinha poder financeiro, mas não tinha poder político. O poder político era concentrado nas mãos do rei. E aí vai surgindo, né, uma rivalidade entre a nobreza e a burguesia. Por quê? Porque a nobreza tinha poder político, embora nem sempre tivesse poder econômico. Já os burgueses eram muito ricos e não tinham poder político. E daí vão se desdobrar muitas guerras e muitos eventos que nós vamos ver mais para frente. Absolutismo em Portugal começou com o rei Dom João II, né, em 1481. Ele unificou o Estado, ele fortaleceu o exército, ele passou a controlar as rotas de comércio de especiarias com o Oriente, colonizou também regiões da África, conseguiu assim ter produção de açúcar, de tabaco, de pessoas escravizadas, infelizmente, né? Ele não investiu em manufaturas como seus vizinhos da Inglaterra, da Holanda, da Bélgica, mas ele investiu muito nessa questão comercial, né? Com o tempo, por não ter investido em manufatura, os portugueses começaram a ficar dependentes economicamente de outros países, principalmente da Inglaterra. Absolutismo na Espanha, ele é inaugurado no finalzinho do século XVI, né, com o casamento dos reis Dom Fernando de Aragão e Dona Isabela de Castela, né? Aí a Espanha em si se une. A Espanha, na verdade, ela é uma união de todos os países ibéricos, com exceção de Portugal, que, embora a Espanha tenha anexado algumas vezes, conseguiu se libertar e formar um reino independente, né? Por quê? Porque a Espanha ela era a união da monarquia de Aragão e de Castela, que meio que na marra uniu os outros reinos, como a Andalucia, como a Galícia, né? Navarra, e aí se tornou a Espanha um grande
reino absolutista, e daí foi se expandindo para o mundo, né, na América, na África, na Ásia, e formou um império absolutista, embora a Espanha sempre tenha sofrido com a rivalidade, principalmente com protestantes, né, como Inglaterra, Países Baixos e a Suécia. O Império Espanhol enriqueceu muito com a prata e com o ouro da América, tá, das colônias americanas. O absolutismo na Inglaterra ele vai surgir depois que houve muito problema lá com o rei João Sem Terra. O rei João Sem Terra ele era um rei, ele recebeu esse nome porque ele acabou ficando sem suas terras, perdeu nas guerras, né? O rei João Sem Terra, lá no século XI, ele era muito autoritário, queria convocar guerras e cobrar impostos a seu bel prazer, né? Os lords se uniram com o apoio da burguesia, e aí os barões o forçaram a assinar a Magna Carta, né? Uma espécie de proto-constituição. Ou seja, para fazer guerra e cobrar impostos, ele teria que convocar um parlamento, né? Depois da Guerra dos 100 Anos, que a Inglaterra perdeu para a França, ela se enfraqueceu muito. E aí veio uma guerra civil entre os Lancaster e entre os York. Por isso chamada Guerra das Duas Rosas, para ver com qual dinastia ficaria o trono inglês. Quem acabou assumindo foi da família Tudor, o Henrique VII, né? E aí o Henrique VII, ele fortaleceu a monarquia da Inglaterra, né? Ele melhorou a aplicação da justiça, ele organizou o parlamento, né? Ele construiu uma grande frota naval que fez com que futuramente os ingleses passassem a dominar os mares. O absolutismo vai se consolidar com o seu filho Henrique VIII, né? O Henrique VIII, ele sucedeu o seu pai, e ele teve aquele problema com a Igreja Católica, que acabou resultando na reforma protestante na Inglaterra, rompeu com a Igreja Católica, tomou as terras da Igreja Católica para o Estado inglês e fundou a Igreja Anglicana, né? Ou Igreja Inglesa, uma igreja onde o monarca da Inglaterra seria o seu chefe, não o Papa. Com isso, né, a igreja não precisaria mais obedecer a Roma. A filha do Henrique VIII, a rainha Elizabeth I, conhecida como a Rainha Virgem, ela governou do finalzinho do século XVI até o comecinho do século XVII. Ela consolidou a questão do poderio marítimo, né, dos ingleses. E a Inglaterra elisabetana também fundou as colônias inglesas na América, que vão dar origem mais para frente aos Estados Unidos, e se uniu com a burguesia, né? A burguesia ajudou a Inglaterra, por interesses, óbvio, a se fortalecer militarmente, né? E em troca o Estado inglês protegeria a burguesia com seus exércitos. Muito bem. Então é isso, galera. Dessa forma a gente deu um apanhadinho do que foi o absolutismo monárquico e como ele foi se fortalecendo, né? Nós vamos ver mais sobre esse tema nos próximos capítulos. Beleza? Respondam as 5 perguntinhas do questionário. Falou, galera? Uou!